Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão sobre a porção desta semana, a Parashá, que se intitula com o nome de Yetro, ou seja, conhecido como Jetro. E essa parte da porção, ela fala sobre os 10 mandamentos. É interessante que os 10 mandamentos, ou seja, literalmente as 10 declarações, elas podem ser resumidas da seguinte maneira. É interessante que no capítulo 20 de Êxodo, começa dizendo assim: E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor estava aqui nos ensinando que era como se Ele dissesse: Eu sou o seu único libertador, aquele que te ama e escolhe. Porém, no segundo mandamento, ele diz: Não terás outros deuses diante de mim. O que ele estava dizendo para nós? Ele estava falando que nós devemos ter Ele e amar a Ele exclusivamente. E por quê? Porque no terceiro mandamento ele fala: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Isso significa que ele estava nos chamando a respeitar o amor dele como algo sagrado. E por quê? Porque o quarto mandamento diz: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Que quando nós guardamos o Shabat, nós estamos honrando o Senhor e descansando nele. Era isso que ele queria dizer. Lembra de descansar em mim, porque enquanto você descansa em mim, a sua vida se santifica. E aí ele complementa os mandamentos dizendo: Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que esse mandamento nos ensina? Ele está nos ensinando que nós devemos honrar a nossa vida e a nossa história. Ou seja, honre sua vida e sua história. E não faça mal aos outros. E aí, o mandamento vai puxando o outro como um complemento, e nós vamos encontrar que amar o outro diz o sexto mandamento: Não assassinarás. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que nós devemos abandonar a nossa raiva, a nossa ira. Porque quando nós estamos irados, nós estamos dispostos a matar. Mas o Senhor nos chama a abandonar a ira, porque no sétimo mandamento, ele nos ensina que não devemos cometer adultério. O que ele estava dizendo com isso? Abandone a luxúria, abandone a vaidade da carne, porque quando nós abandonamos a vaidade da carne, nós jamais vamos trair o nosso esposo, a nossa esposa ou qualquer outra pessoa. E no oitavo mandamento ele diz: Não furtarás. Isso significa respeitar os outros. Nós precisamos respeitar os outros. E no nono mandamento o Senhor diz: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que significa isso? Que nós devemos abandonar a mentira. Porque quando nós damos um mau testemunho contra as pessoas, ou seja, nós estaremos falando mentira. E para finalizar, ele complementa, fechando todos esses mandamentos. Ele diz assim: Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de seu próximo. O que ele estava dizendo nesse 10º mandamento? Que nós devemos recusar a ganância e a inveja. Ou seja, o Senhor quer nos ensinar com esses mandamentos que nós precisamos entender que nós pertencemos a Ele e que nós somos aceitos por Ele. Por isso, também nós devemos amar os outros como nós somos amados pelo nosso Deus. É interessante que o coração da lei é a Torá do amor, assim como a lei do amor é a Torá do Evangelho. Um ditado diz assim: Ensina-me toda a Torá, disse um pagão, enquanto eu fico em um só pé.
Shammai amaldiçoou e expulsou este homem. Ele foi até Hilel, e Hilel disse: o que é odioso para você, não faça a mais ninguém. Esse é o todo conhecimento da Torá. O resto virá. Vá agora e aprenda. Como o apóstolo Paulo também nos ensinou, pois toda a lei se cumpre em uma palavra: ve'ahavta, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da Torá. Os sábios disseram que quando o santo falou ao povo de Israel, ou seja, este santo é o nosso eterno Deus, cada um se sentiu pessoalmente falado por Deus. E assim diz no singular: eu sou o eterno seu Deus. De fato, o primeiro mandamento dado no Sinai foi aceitar a realidade de nossa libertação pessoal pelo Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou, aqui está no singular, que vos tirou da terra do Egito, fora da casa da escravidão. Na verdade, Deus usou a segunda pessoa do singular, não no plural, para todos os verbos ao longo dos 10 mandamentos. Ele usou o termo você, no singular. Você não terá outros deuses além de mim. Você, no singular também, ele disse, não tomará o nome do Senhor seu Deus em vão. E assim por diante. O primeiro mandamento, entretanto, é o ponto de partida para tudo o que se segue. Até que você esteja pessoalmente disposto a aceitar o Senhor como seu Deus e para confiar nele como seu próprio libertador e rei. O resto dos mandamentos provavelmente não serão obedecidos. Deus começou os 10 mandamentos dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, na casa da escravidão. Em vez de dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor se refere a si mesmo como nosso Salvador primeiro, visto que a criação foi projetada para demonstrar seu amor redentor dado por meio de Yeshua, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Todas as coisas foram criadas por ele, isto é, por Yeshua e para ele, e nele todas as coisas consistem. A criação, portanto, começa e termina com o amor de Deus manifestado na pessoa de Yeshua, o nosso Messias, o grande Cordeiro de Deus. Ele é o centro da criação, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Todo mundo foi criado para o Messias, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Por quê? Porque ele é o Verbo, ele é a Torá, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que o Eterno nos abençoe com este ensinamento e que nós possamos compreender que a lei de Deus é perfeita e que ela refrigera a nossa alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feliz Shabat para você e toda a sua família.